Shalom, shalom! Então, mais uma vez, aqui com vocês, para trazer algumas declarações sobre a Torá, para abrir os olhos, para que possam um dia estar na presença do Criador antes da sua morte. Porque depois da morte, não tem mais jeito. Então nós temos que preparar agora. Os espíritas têm criado uma máquina eletrônica que, ao estarem presente de um túmulo ou de um lugar que eles chamam de assombrado, ela possa captar voz. E as vozes falam realmente naquela máquina. E as vozes falam o nome da pessoa que morreu. Mas assim como Satã usa as pessoas, e nós vemos pelas escrituras que o Shedim fala na boca da outra pessoa, então esses aparelhos eletrônicos, então eles podem falar nesses aparelhos, assim como se fosse na boca de uma pessoa. Então, não tira o poder das escrituras de dizer que as escrituras é errada. Lá diz que para não procurar os Shedim, nem os Ruachim. Antigamente, em Israel, as pessoas, quando consultavam um espírita, eles consultavam uma pessoa que invocava os Ruachim, porque tem os Ruachim celestiais, que são os Malachim, e tem os Ruachim terrenos, que são os Shedim. As escrituras não dá base sobre outra classe de mortos que podem assim aparecer alguém. Embora tenha algumas passagens nas escrituras que nos relata alguns acontecimentos, mas nós vemos que no final da leitura esses acontecimentos é uma visão ou um sonho. Na realidade, quando mostra-se o contexto ou realmente o texto está falando sobre aquilo, mas se lermos o contexto, nós veremos que no contexto está falando de outra situação e incluindo aquilo como uma parábola. E parábola é coisa que você fala para exemplar, para dar um exemplo. Se lá em Vaikra está escrito para não consultar os Shedim, para não consultar os Ruachim familiares, nós não devemos de consultar. Esse Ruachim familiar é um Shedim que acompanha a família. E ele sabe tudo quanto da família. Então, se você consultar ele, ele vai falar sobre a sua família. Porque ele fica em volta da sua família, rodeando para que possa tragar, colocando empecilho para que as pessoas não venham a crer nas escrituras. E eu quero exortar nesse dia que o verso que está na Torá, que fala contra os espíritas, ele não deixa margem para qualquer coisa. Então nós vemos que quando o espírita fala com alguém da sua família, realmente ele está falando com o Ruachim familiar. Esse Ruachim familiar é o Shedim que se manifesta na pessoa ou neste aparelho para falar contra as escrituras, para que você possa apegar a esses ensinamentos e depois perder a salvação. Então, pessoal, se vocês gostaram desse esclarecimento, pedimos a vocês que se inscrevam no canal, dá um like, compartilhe aos seus amigos e ative o sininho de notificações. E nos resta agora dizer a vocês, Shalom!